E se tudo o que sabemos sobre a vida no universo for apenas uma pequena parte de um quadro muito maior? Estamos acostumados a pensar que a Terra é única, o único planeta onde a vida surgiu. Mas quanto mais olhamos para o cosmos, mais sinais estranhos, anomalias e descobertas aparecem que não se encaixam na visão de mundo habitual. Vestígios de gases que apenas organismos vivos podem produzir. Satélites com oceanos sob o gelo. Planetas com condições mais próximas às da Terra do que imaginávamos. A principal questão fica cada vez mais preocupante e interessante. Estamos sozinhos no universo ou apenas não sabemos olhar da forma certa? Nós tivemos uma sorte incrível de a Terra estar localizada próxima a uma estrela estável e possuir as condições necessárias que permitem às pessoas viverem confortavelmente nela. Mas será que é tão ruim assim em outros planetas? E se houver vida não só na Terra? Existem lugares ainda mais adequados para a existência? Por exemplo, recentemente vestígios de vida extraterrestre foram encontrados na lua de Saturno, Encélado. Em seus geysers, os cientistas encontraram metano, o que provavelmente confirma a presença de vida em Encélado. Ou talvez sejam apenas processos geoquímicos ou termoquímicos. Mas nos geysers de Encélado há tanto metano que uma origem não biológica não consegue explicar essa quantidade. Alô? Os cientistas realizaram uma série de pesquisas, durante as quais não conseguiram explicar de onde vem tanto metano nos geysers do satélite de Saturno, cujos estoques, além disso, estão constantemente sendo reabastecidos e escapando para o espaço. No entanto, tudo se encaixa se admitirmos a presença de micróbios lá, semelhantes aos que podem ser encontrados em fontes hidrotermais na Terra. Os cientistas acreditam que em Encélado se forma uma quantidade suficiente de hidrogênio, que é necessário para esses micróbios, e a temperatura permanece em um nível confortável. Existe vida em Encélado? Ninguém está pronto para afirmar isso com 100% de certeza. Dizem que são necessárias missões complexas em grande profundidade que estão previstas para as próximas décadas. Uma história parecida aconteceu com Vênus. Nas nuvens desse planeta foi encontrado fosfina, um gás que só é produzido de forma industrial ou por micro-organismos que vivem em ambientes sem oxigênio. Quando os cientistas receberam os primeiros indícios de fosfina no espectro de Vênus, eles ficaram tão chocados que demoraram a acreditar em sua sorte. Como explicar a presença desse gás? Houve suspeitas de que a fosfina poderia ter chegado à atmosfera como resultado de processos não biológicos, mas descobriu-se que todas as fontes não biológicas produzem no máximo 1/10 de milésimo da quantidade de fosfina que foi registrada pelos telescópios. A fosfina, ou mais precisamente o hidreto de fósforo, é um gás venenoso que não tem cor e é muito raro na natureza. Normalmente, ele é liberado durante reações químicas na indústria por raios ou como resultado de atividade vulcânica, mas não em quantidades tão grandes quanto as que foram encontradas em Vênus. Como ele foi parar lá? Muito provavelmente, como resultado da atividade de bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio. Essa hipótese parece a mais provável para os astrônomos, mas eles não descartam a possibilidade de terem deixado passar algo e talvez exista outra explicação para a origem de tanto fosfina em Vênus. Ao mesmo tempo, o pesquisador do Instituto de Pesquisas Espaciais da Academia Russa de Ciências, Natan Eisman, está convencido de que Vênus é o lugar com maior probabilidade de se encontrar vida. Para esse fim, já foi aprovado o projeto Venera-D. Mas por que tantas esperanças são depositadas justamente em Vênus? Na opinião de Eisman, é porque a Terra e Vênus são muito parecidas. Elas têm massas e tamanhos semelhantes. Mas será que as buscas por vida em Vênus terão sucesso? Muito provavelmente não. Afinal, mesmo na atmosfera onde foi detectado a fosfina, o ar é extremamente seco e ácido, quase sem água. Além disso, Vênus está quase 1,5 vezes mais perto do Sol do que o nosso planeta, e sua superfície é quente demais para que qualquer forma de vida possa existir lá. A temperatura média lá é de cerca de 460 graus Celsius, em condições em que até o chumbo derrete. Isso significa que, se no futuro os cosmonautas forem para Vênus, primeiro eles se dissolverão no ácido sulfúrico
e depois serão envenenados por fosfina venenosa. Se houver algum tipo de criatura vivendo lá, só vamos descobrir sobre elas daqui a muito tempo. No entanto, os cientistas têm certeza de que houve uma época em que o clima em Vênus era muito mais ameno e sua superfície provavelmente era coberta por oceanos onde a vida poderia ter surgido. No entanto, o forte efeito estufa secou os oceanos e agora só podem continuar existindo lá micro-organismos. E quanto aos outros planetas, talvez existam em algum lugar condições mais adequadas para a vida? Em 2020, cientistas britânicos descobriram que a atmosfera de Júpiter é mais úmida do que a de Vênus. Claro, as condições severas na superfície do planeta não deixam chances nem mesmo para as formas de vida menos exigentes existirem lá. Descobertas recentes dos cientistas ainda deixam em aberto a possibilidade de vida nesse planeta. O fato é que foi encontrado dióxido de enxofre nas nuvens de Júpiter, e nas gotas dele há uma quantidade bastante grande de água. Se admitirmos que há nutrientes lá, então pode muito bem existir vida microbiana nas nuvens de Júpiter. E talvez não apenas vida microbiana, pelo menos na lua de Júpiter, Europa. Há suspeitas de que, sob a espessa camada de gelo desse pequeno satélite, possa existir vida extraterrestre. Dados de telescópios e sondas espaciais nos levam a pensar que Europa pode esconder de nós um oceano global, que não congela graças ao sistema solar. Quem mais além de micróbios poderia viver lá? Monica Grady, reitora da Universidade de Liverpool, acredita que Europa pode abrigar formas de vida mais desenvolvidas do que Marte. Graças ao oceano subterrâneo aquecido, as condições de vida no satélite de Júpiter são mais confortáveis e podem garantir uma melhor sobrevivência. Além disso, substâncias orgânicas sobem do interior do satélite, podendo servir de alimento. Se isso for realmente verdade, os futuros colonizadores podem muito bem encontrar formas de vida muito mais avançadas do que se supunha anteriormente. Alguns acreditam que a inteligência de habitantes de Europa pode se comparar à de lulas ou polvos. E se no oceano de Europa vivem sereias ou pessoas anfíbias, e nós simplesmente não sabemos disso? Eles se alimentam das criaturas que existem lá e vivem em suas casas subaquáticas? Ainda não há respostas, mas especialistas acreditam que formas de vida como a humana dificilmente surgiriam perto de Júpiter. Isso ocorre devido à falta de luz nas profundezas do oceano e à grande pressão do gelo. Dentro do planeta anão, Ceres, também existe um verdadeiro mar. Os cientistas chegaram a essa conclusão após estudarem as emissões do criovulcão Catar, localizado em Ceres. Criovulcões são um tipo específico de vulcão em planetas e corpos celestes, que se caracterizam por temperaturas extremamente baixas. Em vez de lava quente, eles expelem uma mistura de água, amônia e metano. Segundo os cientistas, os criovulcões indicam a presença de água no interior do planeta Ceres. Também foram encontrados depósitos de carbonato de sódio na superfície do planeta. Paul Schenck, do Instituto Lunar e Planetário, acredita que a semelhança de alguns processos em Marte, na Terra e em Ceres pode indicar condições favoráveis para o surgimento de micro-organismos. Segundo ele, em Marte e na Terra, ricos em água, a vida inevitavelmente surgiria. Ao estudar a cartografia desse planeta anão, Paul Schenck encontrou depósitos semelhantes na região da cratera Ak-Katar. Alguns elementos no universo são encontrados com mais frequência. São hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, silício e ferro. Eles são essenciais para a existência da vida orgânica. Em particular, o ser humano precisa de água para beber, ar para respirar e um planeta cuja superfície possa ser percorrida. Se todos esses componentes conseguiram um dia se reunir na Terra e iniciar os processos necessários para o desenvolvimento da vida inteligente, então por que isso não pode acontecer também em um dos centenas de bilhões de exoplanetas que existem só na nossa galáxia? De acordo com as leis da estatística, a vida simplesmente tinha que ter surgido não só na Terra. A única questão é se vamos encontrá-la. E se encontrarmos, quais ações seguirão depois disso? Nos últimos 30 anos, os astrônomos descobriram mais de 4.000 exoplanetas que estão além do Sistema Solar. A maioria deles orbita em torno de suas estrelas. Diversos exoplanetas descobertos têm os mesmos elementos que os planetas do Sistema Solar.
existem apenas pequenas diferenças. Em alguns predomina água e gelo, em outros ferro e carbono. No entanto, não existe nenhum planeta que seja parecido com a Terra ou com outros corpos do sistema solar. No entanto, também existem os chamados planetas do tipo terrestre. Por exemplo, TRAPPIST-1d é o terceiro planeta de sua estrela, como a Terra, e pela composição do solo pode ser parecido com o nosso planeta. Além disso, esse objeto está localizado na zona habitável, uma região onde a quantidade de calor da estrela é suficiente para a existência de água líquida na superfície. Agora vamos dar uma olhada em TRAPPIST-1e, cuja massa corresponde a 60% da massa da nossa Terra. É notável que o ano aqui dura apenas 6,1 dias. Um fato curioso é que a densidade deste planeta é várias vezes maior do que a densidade da Terra. Tudo se deve ao núcleo de ferro mais denso, que pode ser a razão pela qual a atmosfera do planeta é mais rarefeita. E isso significa que a presença de oceanos no planeta fica em dúvida. No entanto, TRAPPIST-1e é o que mais se assemelha à nossa Terra em tamanho e na quantidade de energia que circula aqui e chega da estrela local. Será que pode existir vida inteligente aqui? Atualmente, não temos capacidade computacional para estudar esses planetas em mais detalhes. No entanto, o astrofísico acredita que, na busca por vida no universo, temos mais chances de encontrar bactérias do que uma civilização inteligente e guerras estelares. Para o surgimento de uma civilização assim, é necessário tempo, além de condições físicas básicas estáveis. A Terra teve esses privilégios e não só eles. Por exemplo, a Lua nos proporcionou um clima ideal e o gigante gasoso Júpiter atrai para si praticamente todos os asteroides que entram no sistema solar. Sem Júpiter, a Terra teria enfrentado catástrofes com muito mais frequência, semelhantes àquela que exterminou os dinossauros há 65 milhões de anos. Então, até agora, os fatos indicam apenas que, se existem habitantes extraterrestres em algum lugar, eles são unicelulares, pelo menos no sistema solar. Ou talvez só tenhamos nos desencontrado com seres inteligentes no tempo e no espaço. O telescópio James Webb já nos proporcionou várias vezes fotos incríveis de diferentes objetos cósmicos. Hoje vamos falar sobre a foto que ele tirou de Netuno, o planeta mais distante do nosso sistema solar. A imagem do planeta fornecida pelo telescópio é considerada a mais detalhada desde 1980. Netuno, embora esteja muito distante de nós, guarda muitos segredos surpreendentes. A imagem feita por James Webb foi capturada no espectro infravermelho. Isso significa que as cores na imagem não correspondem às cores reais. Por exemplo, se olharmos para as imagens fornecidas pelo Hubble ou pelo Voyager 2, veremos uma coloração azul escura bem pronunciada. Por que Netuno tem exatamente essa cor tão marcante, os cientistas ainda não conseguiram descobrir. Vamos voltar à imagem de James Webb. Concorde, de certa forma, ele nos lembra uma lanterna. Como nossa visão não percebe a radiação infravermelha, só podemos ver as diferenças entre os tons em Netuno. No planeta, há áreas visivelmente mais brilhantes. O surgimento dessas áreas se deve à enorme quantidade de gelo em Netuno, que possui alta capacidade de reflexão. Esses mesmos elementos brilhantes localizados no disco são nuvens de gelo. Elas se formaram devido às baixas temperaturas na camada superior da atmosfera, cerca de menos 220 graus Celsius. Nas imagens fornecidas pelo Hubble e pelo Voyager, também é possível notar essas nuvens de gelo. No entanto, com o James Webb, elas são vistas com mais clareza. Entre as nuvens ocorre uma interação constante. No próprio Netuno, as condições climáticas são bastante variáveis, mesmo estando o planeta tão longe de sua estrela principal, o Sol. Isso já foi registrado em 1989 por uma das sondas Voyager. Se compararmos Netuno com o próprio Urano, que está mais próximo do Sol, em Urano o clima não muda com tanta frequência. Esse não é o único fato surpreendente sobre Netuno. Acontece que, nas camadas superiores da atmosfera, a temperatura é mais alta do que nas inferiores. A camada superior, que fica a 90 km da superfície, é chamada de termosfera, e sua temperatura chega a impressionantes 500 graus Celsius. Ainda não sabemos exatamente por que isso acontece assim.
Quaisquer que sejam as condições, é improvável que a radiação ultravioleta seja suficiente para que as temperaturas na parte superior da atmosfera sejam tão altas. No entanto, esse paradoxo não desaparece, o que também afeta as mudanças do clima. Na verdade, tudo aqui depende das variações de temperatura. No caso de Netuno, essa diferença pode ser muito grande, o que contribui para a formação de ventos extremamente fortes. A velocidade deles chega a incríveis 600 metros por segundo, com base na escala de ventos da Terra. Os ventos em Netuno superam em força os furacões terrestres de 12 pontos, cuja velocidade normalmente é de cerca de 118 km por hora. Já descobrimos que estamos lidando com um planeta que possui altas temperaturas, mesmo estando a uma distância enorme do Sol. Em teoria, se um cosmonauta pousasse em Netuno, ao descer ele sentiria o quão rapidamente tudo ao redor ficaria mais quente. As regiões onde o gás se torna algo parecido com um manto líquido aquecem até 5.000 graus Celsius. Há uma hipótese de que as camadas superiores do manto de Netuno podem ser cobertas por carbono líquido, contendo uma certa quantidade de diamantes. Devido à sua massa, eles afundam mais profundamente, por fim alcançam o núcleo de Netuno, aquecem ainda mais e depois evaporam. Dessa forma, eles entram na camada atmosférica e retornam à superfície na forma de chuva de diamantes, e esse processo se repete muitas vezes. Recentemente, literalmente há um mês, cientistas simularam essas mesmas chuvas de diamantes em condições de laboratório. Para isso, eles precisaram aquecer fragmentos de uma garrafa plástica até 6.000 graus Celsius. Como resultado, eles obtiveram os chamados nanodiamantes. Assim, ficou comprovado que realmente existem chuvas de diamantes em Netuno. Mas a questão de por que Netuno tem temperaturas tão altas, mesmo recebendo 40% menos energia solar do que seu vizinho Urano, ainda permanece em aberto. Um ponto interessante. Se compararmos quanta energia esses dois planetas emitem, Netuno emite o dobro da energia que Urano. Apesar de tudo isso, a atmosfera de Netuno se aquece a valores inimagináveis. E na superfície, devido às bruscas variações de temperatura, surgem tempestades e furacões extremamente fortes. Vamos falar sobre a superfície de Netuno. Apesar do fato de o planeta pertencer aos gigantes de gelo, ele possui um núcleo rochoso composto de silicatos, ferro e níquel. Isso cria mais um momento paradoxal. Normalmente, a densidade dos planetas que estão mais próximos da sua estrela principal é maior do que a daqueles que estão mais distantes. Isso já foi confirmado várias vezes. Por exemplo, Vênus ou até mesmo a Terra são menores do que os gigantes gasosos, mas sua densidade é maior. Um fato interessante é que, entre todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Netuno é o que tem a maior densidade, 1,64 grama por centímetro cúbico, e sua densidade é 3 vezes maior do que a de Saturno. Seria mais lógico se, entre todos os planetas do sistema solar, Netuno fosse menos denso, com menor massa e mais frio. E, novamente, nós não sabemos por que isso aconteceu. Os anéis de Netuno também são de grande importância para o estudo. James Webb os registrou pela primeira vez em muito tempo. Da última vez, eles foram capturados pelos pesquisadores quando a sonda Voyager 2 passou por lá em 1989. Essa foto ajudou os cientistas a confirmar a existência de anéis ao redor de Netuno. James Webb, por sua vez, nos forneceu novos dados sobre essas estruturas cósmicas. Se compararmos com os anéis de Saturno, os de Netuno não são tão intensos. A olho nu é difícil enxergá-los. Ao mesmo tempo, é perceptível que eles são compostos por 5 componentes. O gelo é predominante nos anéis. Há também uma pequena quantidade de carbono. Provavelmente, em alguns lugares, os anéis têm uma coloração avermelhada. Essa cor aparece devido à presença de silicatos e materiais de carbono. Infelizmente, em breve os anéis de Netuno podem desaparecer completamente. Como resultado das observações que vêm sendo feitas desde 1989, parte dos anéis já desapareceu. Os pesquisadores sugerem que em 100 anos, Netuno já não terá mais nenhum dos seus arcos.
Apesar disso, no lugar do anel desaparecido surgirá um novo, e tudo graças a um dos satélites de Netuno, Larissa. Ela não tem uma forma esférica perfeita, parecendo mais uma pedra. Isso aqui não é nem Titã nem Ganimedes. Larissa, depois de um tempo, simplesmente vai se despedaçar sob a força gravitacional de Netuno e se tornar um novo anel dele. Além disso, ele não vai nos impressionar pelo tamanho, já que o raio de Larissa é de cerca de 97 quilômetros. No entanto, vale notar que 13 dos 14 satélites de Netuno têm massa e tamanho insignificantes. O que se destaca entre todos é Tritão. Sua massa representa 99,5% da massa total de todos os satélites de Netuno. James Webb também o registrou. Tritão pode ser visto no canto superior esquerdo. Na imagem, ele aparece como um objeto brilhante. A superfície do satélite de Netuno é composta por uma camada de gelo. Por isso, na foto tirada por James Webb, Tritão está tão brilhante. É interessante notar também que Tritão é apenas um terço menor que a Lua. Seu raio é de 1.353 quilômetros. Aliás, por causa de satélites planetários tão enormes, Plutão perdeu seu status de planeta de fato e se tornou um planeta anão. Tritão também é notável para nós porque possui uma camada atmosférica. Apenas 3 satélites no Sistema Solar possuem isso. No satélite de Netuno também foi observada a atividade criovulcânica, o que é confirmado pelas imagens da Voyager 2. A temperatura em Tritão é de cerca de 235 graus Celsius, o que o torna o objeto mais frio de todo o Sistema Solar. E o mais importante, cerca de 35% da superfície de Tritão é composta por água líquida. E isso apesar da distância do satélite em relação ao Sol. Vamos voltar para Netuno. Na imagem, é possível notar um brilho peculiar no polo norte do planeta. Supõe-se que isso pode ser nuvens de gelo, que são especialmente numerosas justamente no polo norte. No momento, não podemos descobrir as causas desse fenômeno, pois simplesmente não temos a possibilidade de observar o polo norte. O fato é que Netuno leva 164 anos terrestres para completar uma volta em sua órbita. Atualmente, o planeta está em uma posição que impede sua observação adequada da Terra. James Webb foi enviado para Netuno para descobrir mais sobre suas condições climáticas. Outros telescópios simplesmente não forneciam uma visão tão ampla disso. Apesar da enorme quantidade de dados, Netuno continua guardando muitos mistérios que serão revelados pela próxima geração de cientistas. Pode existir silêncio absoluto no planeta Terra? Não. Provavelmente todo mundo sabe disso, mas existem câmaras especialmente criadas com forte isolamento acústico. Só que, de qualquer forma, essas câmaras ainda são uma invenção, e o ambiente natural da Terra é cheio de sons. E como é essa situação no espaço? É possível existir silêncio absoluto no universo? Ao admirar o hipnotizante giro eterno dos planetas e o brilho das estrelas, raramente pensamos no aspecto sonoro. Além disso, grandes cineastas nos acostumaram a imaginar que o uivo de tiros de blasters, explosões estelares e colisões de naves espaciais vêm acompanhados de sons impactantes. Muitos aceitam isso como verdade e imaginam de forma errada que o espaço é muito barulhento. Mas não é assim, embora o universo tenha sua própria voz. Para começar, um pouco de teoria. Os sons são ondas elásticas que se propagam em meios líquidos, sólidos ou gasosos. No último caso é o ar. O ouvido humano percebe essas vibrações. No vácuo isso é impossível. De onde vem a música do espaço que costuma ser ouvida no portal da NASA? Por exemplo, isto não é o som de um furacão na Terra, mas sim a voz assustadora de um buraco negro.
Vamos revelar uma verdade simples. Se não há ar no espaço, isso não significa que não existam ondas lá, por exemplo, eletromagnéticas. O segundo detalhe, o vácuo é uma espécie de atmosfera, só que muito, muito rarefeita. O vácuo absoluto é um mito, ele não existe no universo. O aparente vazio está cheio de partículas de poeira e átomos de hidrogênio. Se o vácuo não é vazio, deveria haver sons, mas lá reina silêncio absoluto, e até explosões de estrelas gigantes são totalmente mudas. Esse fato só é surpreendente nas condições da Terra e para seres que possuem órgãos auditivos. Mas esse não é o único modo de perceber o mundo ao nosso redor. Lembre-se, até mesmo em nosso planeta existem morcegos capazes de captar vibrações que nós não conseguimos perceber. O intervalo de percepção sonora do ser humano vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Dessa vez, o intervalo inclui ondas de rádio ultralongas. Não as ouvimos, mas conseguimos traduzir essas oscilações para a linguagem humana. Basta converter as oscilações eletromagnéticas em ondas de rádio e transmiti-las aos alto-falantes dos fones. Assim, o ser humano terá acesso a um cosmos falante. Essa experiência incrível vale a pena ser vivida por todos, pois as conversas de planetas, estrelas e buracos negros são muito ricas e não se parecem umas com as outras. Algumas provocam associações assustadoras, outras despertam uma sensação de perigo e outras ainda causam um tremor involuntário. Aliás, as vozes cósmicas foram gravadas pela primeira vez pela Voyager, e depois a NASA, inspirada pela tradução, lançou um disco com a variedade de sons do espaço. O canal Hubble convida os espectadores a experimentar uma gama indescritível de sentimentos ao ouvir as vozes cósmicas transformadas em sons acessíveis para nós. Primeiro, apresento a voz do Sol, estrela que nos permite viver confortavelmente no planeta. Sua voz se assemelha a milhões de tambores batendo em uníssono e se fundindo em um zumbido místico, eterno e hipnotizante. Falando sobre estrelas distantes, é notável o último canto do gigante vermelho moribundo R. Sculptoris, que está a 1.500 anos-luz de nós. Como esse destino aguarda o Sol em cerca de 5 bilhões de anos, a voz de uma estrela morrendo é especialmente interessante para nós, terráqueos. Astrônomos de Atacama gravaram a emissão de rádio de R. Sculptoris e criaram uma composição a partir dela, semelhante a uma caixa de música. O som lembra gotas de chuva caindo de um galho em um vaso de metal, ou a toques caóticos e preguiçosos nas teclas de um piano. O enfraquecimento de uma estrela desperta melancolia e reflexões sobre o eterno. A voz de Júpiter é tão impressionante quanto o próprio planeta. Parece um repicar de sino alarmante. Às vezes o som vira uivo e zumbido como vento passando por coletores vazios. Às vezes a voz do planeta lembra o som distante das ondas do oceano. Depois de ouvi-lo, surge uma sensação de solidão e desamparo. A canção de Júpiter foi citada até em Odisseia no Espaço, de Arthur Clarke. Todo o corpo celeste tem sua própria voz. Esse uivo sobrenatural vem de Saturno e de seus inúmeros anéis. Esse ruído nervoso e calmo, parecido com a respiração do mar, ou o som de um avião passando ao longe, é a voz de Netuno. Os satélites dos planetas também se comunicam entre si.
A magnetosfera de Ganimedes emite sons como trovões terrestres. Seus estrondos são claramente audíveis no vazio universal. Se você se aprofundar muito no espaço, poderá ouvir como soam os pulsares. Suas vozes lembram uma rajada de metralhadora ou as batidas de uma estenógrafa gigante numa máquina de escrever enorme. Por fim, vamos demonstrar como a Terra soa do espaço. Sobre os oceanos, o som lembra um zumbido, como ao encostar o ouvido numa concha grande. Sobre as montanhas e calotas de gelo, ouve-se um som parecido com o uivo do vento no topo do Everest. E sobre as luzes brilhantes dos continentes, é uma mistura de sons, entre os quais se ouvem vozes parecidas com o apito de sirenes, o chilrear de pássaros e o zumbido dos fios elétricos. As vozes do cosmos podem ser ouvidas infinitamente. Elas despertam algo há muito esquecido, antigo e profundamente escondido no ser humano, sob a influência da civilização. Deixe-se levar, ouça a música do universo. Bem, é basicamente isso. Ficamos muito felizes em ver que vocês se encantam, amam e descobrem coisas novas. O canal Hubble terá prazer em ajudar nisso. E para isso, basta deixar um grande like neste vídeo, clicar no botão de inscrever-se e esperar pelo próximo episódio. Ele já está chegando. Bem, está realmente muito perto.